Se eu fechar aqui, vocês continuam me ouvindo? Sim. Pode falar aí, passar os slides aí, fica tranquilo. A gente não quer TV, a gente só quer ver a apresentação. Eu vou desligar a câmera, então, porque fica melhor. Daí não, deixa assim mesmo. Vocês podem prestar assim. atenção. Eu sei que eu domino a atenção, né? Ave Maria, Deus. Não, desliga. Não desliga, não, deixa assim mesmo. Bom, vamos lá, pessoal. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre as caixas de junção, né? No brasileiro, Junction Box. Para quem não me conhece, eu sou o bolicheiro, também conhecido como Marcelo por alguns. Faço parte dos grupos de editores Waze desde 2015, mas realmente, assim, efetivo, vamos dizer assim, desde 2017, por aí, que eu comecei a editar mesmo. Primeiro é aquela só entrar e ver o que dá para fazer e não fazer nada, e depois resolve fazer algumas coisas, toma um xingão, como a maioria aqui começou também, né? Toma uns pitacos lá porque fez coisa errada, deixou via sangrando e coisa errada, ninguém sabe o que é uma via que sangra. Mas esse foi o meu começo no Waze aí também. Então, falando um pouco sobre as caixas de junção, né? Eu não sei, vamos ver como é que a gente passa esses slides aqui. Eu acho que eu vou ter que ir para outra tela aqui para conseguir passar. Então, vamos lá. Caixas de junção. Vamos fazer uma abordagem. O que são, para que servem, onde se encontram e do que se alimentam, né? Hoje, no Globo Map Editor, vamos desvendar os segredos da Junction Box. O que são, então? O que é uma caixa de junção? As caixas de junção, elas são umas caixas mágicas que existem dentro do mapa do editor de mapas, né? Para organizar alguns caos e cruzamentos, né, do Waze. Né? Elas são algumas situações, então, utilizadas em algumas situações onde a gente não consegue, às vezes, resolver pelas vias normais, simplesmente bloqueando alguma conversão, ou liberando, ou cadastrando uma conversão difícil, né, diretamente na via. E elas também auxiliam no cálculo do REC, né, do horário estimado de chegada, porque à medida que a gente coloca uma caixa de junção no mapa, ela passa a tratar cada uma das rotas possíveis dentro dela como uma rota única, né? Depois a gente vai ver um pouquinho o que isso significa. Ainda dentro do que são, né? Então, a Junction Box, para os íntimos, ela é um super nó das rotas, né? Ela pega uma intersecção que é mais complexa, que tem vários nós e segmentos, né? E ela trata, como vocês podem ver nessa imagem aqui na direita, né? Como se criasse um único nó de junção, né? Por exemplo, ela trata esse segmento, essa avenida, por exemplo, que tem um cruzamento em H aqui, por exemplo, juntando isso num único ponto, né? Então, é mais ou menos assim o comportamento da Junction Box para o servidor, né? Basicamente, ela vai lá e diz para o servidor, relaxa que eu vou te ajudar a entender essa encrenca aqui, né? Mais ou menos por aí que a gente tem a utilização da caixa de junção. E para que elas servem, afinal de contas, né? Então, elas servem, de alguma forma, como eu falei, para garantir que o horário estimado de chegada seja calculado corretamente, mesmo quando há, né, diversas direções de trânsito intenso, né? Ela interfere no cálculo do horário estimado de chegada. Elas permitem também controlar o tráfego em cada ponto de entrada e saída separadamente, né? Coletando também dados precisos para cada uma das conversões. Então, ela trata cada uma das rotas como uma rota específica e o servidor armazena os dados também de velocidade e o tráfego de cada uma daquelas conversões de forma separada, né? E também, em cada caminho possível, né, ele pode ser tratado individualmente. Por exemplo, as conversões, as restrições, as orientações de voz, né, elas acabam sendo tratadas de forma individual. Então, um exemplo aqui, por exemplo, para vocês verem nessa imagem, né, a gente tem esse cruzamento em H,
onde a conversão à esquerda, né, nessa pista aqui da direita, né, a conversão à esquerda é permitida, mas o retorno não é permitido, né? Então, por exemplo, eu não posso simplesmente bloquear essa conversão à esquerda, porque daí ele vai bloquear, eu não posso bloquear o retorno bloqueando a conversão à esquerda, porque daí vai bloquear também a conversão. Vocês me entenderam? Assim como eu não tenho a opção de bloquear a conversão à esquerda nesse segmento do meio, do cruzamento aqui, porque essa conversão à esquerda também é possível, mas o que não é permitido é o retorno. Então, à medida que a gente cria a caixa de junção, a gente passa a ter os segmentos de entrada e todos os segmentos de saída possíveis, e a gente trata eles de forma separada. Então, aqui, se a gente clicar aqui, vai abrir o nosso editor de mapas, nesse local ali. Ó, minha internet, esqueci de abrir antes, né? Copiaram minha senha, bolinha, bolinha, bolinha. Vê que tá. O que tu queres? Você tá só com uma janela compartilhada. A outra tela não tá aparecendo. Ah, não compartilhou essa? Tenho que ver como que faço isso, então. Tem que selecionar lá na apresentação. Apresentar outras coisas. Editor de mapas também. Compartilhar. Gostaria que você saísse daqui, telinha. Fica instalando script, né? Toolbox. Eu não costumo usar o editor de mapas no notebook aqui, mas daí o meu computador aqui do escritório, ele não tem webcam. Deixa eu habilitar a camada aqui. Não falei sobre isso ainda, mas... bom, aqui a gente tem, então, a caixa de junção, que é esse retângulo amarelo, né? E a gente pode ver que vai aparecer no Waze Map Editor ali essa caixinha amarela. Quando a gente clica, por exemplo, em algum segmento, ele habilita todas as rotas possíveis desse segmento, né? Então, a gente vai poder cadastrar de forma única, por exemplo, eu quero proibir o retorno. Eu consigo proibir apenas essa rota do retorno. Vocês percebem que ela está vermelhinha e ela está bloqueada aqui. Mas a rota à esquerda e saindo lá, ela está permitida, né? Então, essa é uma das funções da caixa de junção. Voltou para outra tela ou não? Não, ainda não. Então, tem que ir lá voltar de novo. Apresentar outra coisa. Eu achei que ele ia trocar junto, mas enfim. Estamos vendo a tela da apresentação. Ah, beleza, obrigado. Ainda para que ela serve, né? Então, na prática, a caixa de junção também faz com que cada rota possível, né, de entrada e saída dentro dela, ela tenha um cálculo estimado, né, de horário estimado de chegada exclusivo para cada uma das rotas. Aí um exemplo, por exemplo, aqui, se eu venho no segmento A e venho no ponto A e quero ir para o ponto F, ele vai, colocando uma junction box nesse cruzamento aqui, a gente vai ter um cálculo de tráfego e de velocidade. Peraí, o Daniel, deixa mudo, por favor. Ele tá lá escalonhado? Consegue mutar ele, Leandro. Ele presta assim, não? Pior que eu não consigo também. Agora foi. Igual mudou. Então, na prática, quando a gente eu quero ir do ponto A para o ponto F, o sistema vai armazenar os dados de tráfego e velocidade do ponto A para o ponto F. Se eu for do ponto A para o ponto E, ele vai armazenar as velocidades e o tráfego do ponto A para o ponto E de forma separada. Ou seja, ele não vai conflitar esses pontos entre o C e o D, por exemplo, se o trânsito estiver parado para dobrar à esquerda, ele não vai interferir, por exemplo, lá no trânsito de quem está indo do ponto A para o ponto F. Né? Isso é uma coisa que a caixa de junção faz, tratando cada rota possível, né, dentro da caixa de junção como uma rota independente.
Ficou claro isso? E ela também permite cadastrar e ajustar conversões específicas para cada possibilidade de rota, que é aquilo que nós vimos antes lá, né? Por exemplo, nesse cruzamento aqui, a gente tem uma situação onde... Vocês enxergam o meu mouse aqui, meu ponteiro ou não? Sim. Sim, beleza. Então, por exemplo, quem vem desse segmento que está destacado em azul selecionado, né? Ele não pode converter à esquerda, né? Ele não pode entrar nessa rótula aqui, porque ele está... Opa, deixa eu voltar aqui. É melhor nós entrar no editor lá e eu poder dar zoom na coisa de novo. Vamos trocando de novo. Esse aqui agora. Marcelo, na tela do Google Meet você consegue riscar talvez em cima, se for mais fácil. Eu sou mirim nisso aí. Tá, por exemplo aqui, então. Por exemplo aqui, eu tenho esse segmento aqui. Esse segmento ele pode converter à direita, mas ele não pode entrar logo em seguida à esquerda nessa conversão. Então, eu não posso, por exemplo, simplesmente bloquear essa conversão aqui, porque daí quem viria aqui pela Avenida República do Líbano também não iria poder entrar à esquerda. Mas a conversão que não é permitida simplesmente é de quem vem dessa professor Mário Peiruc aqui, que não pode entrar lá à esquerda. Então, essa é uma aplicação bem usual da caixa de junção. A gente vai poder, então, bloquear a rota de quem vem desse segmento e não poderia, então, prosseguir em direção, entrando na rótula para fazer um retorno ou para pegar a saída ali na Senador Salgado Filho. Ele tem que seguir reto e fazer o retorno mais à frente aqui, né? Que tem um retorno aqui. Então, a caixa de junção nessas aplicações, ela é a única solução possível no mapa para a gente utilizar, que permita a gente configurar o trânsito de uma forma que seria a real, vamos supor assim, né? Vamos voltar lá de novo. Ué. Travou aqui. Bom, ainda para o que serve, tá? Deixa eu só ver aqui porque a minha tela branqueou aqui. Ainda para o que serve. Aqui nós temos um outro exemplo, onde tem uma funcionalidade um pouco diferente, tá? Além da gente conseguir trabalhar as rotas de entrada e saída específicas, aqui nós temos um exemplo onde nós usamos uma outra função da caixa de junção, que até a gente não sabia ainda que existia. A gente, na verdade, está fazendo um teste aqui no Rio Grande do Sul, nesse cruzamento aqui, porque era um caso bem específico também, e a gente tinha colocado uma caixa de junção, mas ela criou um outro problema. Aí a gente resolveu estender a caixa de junção, fazer ela maior, né, para que a gente pudesse, então, testar essa outra funcionalidade, que é a funcionalidade de trocas de rota, né, esse switch route aqui. Então, também, aqui a gente vai abrir o editor. Nesse caso, se bem que aqui estava bem fácil de entender. O que estava acontecendo nesse cruzamento? Essa rua Marcílio Dias, aqui em cima, essa rua Marcílio Dias aqui em cima, ela costuma, em horário de pico, ter um congestionamento grande aqui, né, na rua. E o que o Waze estava fazendo? Para quem precisava converter à esquerda para vir aqui para baixo, onde está essa setinha bloqueada, o Waze estava mandando fazer um desvio aqui por baixo, pela essa rua de baixo, entrar na avenida e fazer um retorno e voltar para cá. Só que esse retorno aqui, apesar dele não ser necessariamente proibido, ele é muito difícil de fazer, porque aqui é uma rua que tem 4 pistas. Então, a pessoa não consegue entrar na direita aqui e na próxima quadra já está lá na faixa da esquerda para conseguir converter à esquerda e fazer esse retorno. E o Waze estava fazendo esse balãozinho por causa do trânsito aqui. Aí, o que a gente fez, então?
a gente simplesmente tinha criado uma conversão difícil nesse local aqui, né? Botou uma caixa de junção e botou que essa conversão era difícil. Quem saía daqui e queria entrar lá era difícil de fazer. Qual o problema que isso ocasionou? Quem estava nesse segmento aqui acabava sendo afetado diretamente por essa conversão difícil também, né? Então, isso causou um problema no cálculo de rota para quem estava nesse segmento de baixo aqui. Então, o que a gente utilizou? A gente utilizou esse switch route, porque à medida que a gente seleciona esse segmento, ele dá duas possibilidades de rota para eu chegar nesse ponto aqui, que é ou vir reto e dobrar à esquerda diretamente, ou descer, pegar essa rua, subir e voltar e fazer essa rota de novo. Então, a gente vai lá e seleciona qual das rotas que a gente quer proibir. Aí, ou seja, então a gente proibiu essa rota, no caso do quem está entrando nesse segmento, descer para cá, fazer essa volta, subir e fazer isso aqui, para ele não dar essa roubadinha. Então, automaticamente, o Waze vai jogar o Wazer aqui pela rua de cima, dobrando à esquerda, né? Como é que eu faço isso? A gente tem, botando o mouse em cima aqui da conversão, né? Eu seleciono o segmento de entrada e eu vou lá na conversão. Quando eu boto o mouse em cima, ele abre a possibilidade da gente selecionar as rotas possíveis para aquela possíveis entre todos os segmentos que estão na caixa de junção. E a gente vai lá e seleciona, por exemplo, que essa era a rota 2 de 2, né? A outra rota é a 1 de 2. Eu vou lá e marco que aquela conversão não é permitida, né? E daí o Waze, então, teoricamente, vai evitar essa rota aqui por baixo, né? Então, essa é uma função bem interessante também da caixa de junção, que às vezes a gente não aplica, mas que ela também é possível de executar de uma forma diferente do que às vezes a gente estava entendendo, né? Eu não simplesmente eu bloqueio que o segmento aqui não pode sair aqui. Eu estou dizendo que essa rota aqui não pode. Se ele vier por cima, pode, né? Não sei se ficou claro isso, né? E vamos então para onde se encontram as caixas de junção, né? Elas se encontram nos cruzamentos complicados, interseções movimentadas, como a gente falou antes, né? Você vai usá-las no Waze Map Editor em lugares onde muitos segmentos e rotas se cruzam, né? Normalmente vai ser esses casos. E uma coisa que é importante, ela não é visível no mapa do Waze, né? Ou no mapa, no Live Map, lá no mapa ao vivo. Mas elas funcionam por trás das cenas, né? Elas só aparecem na prática no editor de mapas. E uma outra coisa que também é importante salientar, que as caixas de junção, elas são habilitadas no editor de mapas para editores de nível 5 ou superior, né? E elas também, mas, né, por que às vezes é importante a gente falar mesmo que tem editores com nível mais baixo? Inclusive eu sou editor nível 4, eu não posso editar de caixa de junção, mas eu sei como ela funciona e, inclusive, esse webinar é muito interessante porque a gente aprende coisas novas também, né? É interessante que a gente vai buscar informações além do que a gente tem, né, na nossa wiki ali. A wiki dos Estados Unidos, a parte de caixa de junção é muito boa, né? Eu dei uma lida muito boa lá, ela tem bem esmiuçada todas essas funções. Então, vale a pena dar uma lida também para a gente aprender um pouco. É importante que editores de nível mais baixo saibam, né, também como ela funciona e para que ela funciona, porque muitas vezes a gente vai se deparar com essas questões no mapa e a gente vai precisar achar uma solução e às vezes também poder indicar para um editor de nível mais alto, ó, acho que aqui, né, manda o PL para ele, acho que aqui se aplica uma caixa de junção, precisa tratar ela dessa e dessa forma, já manda mastigadinho para o editor lá, colocar a caixa de junção e resolver o problema no editor. Uma coisa que é importante a gente falar, é que vocês viram, inclusive, antes ali, quando eu entrei no editor de mapas, é que para aparecerem as caixas de junção no mapa, você tem que habilitar a camada das caixas de junção ali nas camadas do editor de mapas, e daí sim elas vão aparecer para vocês lá no mapa. E do que essas caixas de junção se alimentam, né? Elas se alimentam principalmente de editores que buscam soluções para os cruzamentos complexos, né? Ou que precisam de algum refinamento, né? Elas também se alimentam de dados do trânsito em tempo real, como é
a grande praxe dos mapas da função do Waze, né? E quantos mais dados elas recebem, né, mais precisas elas se tornam também. Então, elas garantem que cada rota seja tratada de uma forma individual. Isso tudo parece bem legal, né? Acho que quem não conhecia talvez achou legal, é uma ferramenta legal. Eu achei muito legal quando eu descobri ela um tempo atrás. Achei muito legal. Eu fico bravo até hoje que eu não consigo fazer. Vou ter que chegar no nível 5 um dia. A gente precisa ter alguns cuidados com a caixa de junção, né? Principalmente a questão, assim, à medida que a gente colocar, e os editores de nível mais alto, né, precisam ter esse cuidado também, que as caixas de junção, elas bloqueiam os segmentos, né? Então, à medida que a gente cria uma caixa de junção lá num cruzamento, os segmentos que fazem parte daquela caixa de junção, eles não ficam mais editáveis para editores de nível abaixo de 5. Né, elas passam a bloquear esses segmentos. Então, a gente não consegue mais mudar sentido de uma rodovia, não consegue bloquear uma conversão, ela fica bloqueada porque o segmento fica bloqueado pela caixa de junção. Então, em alguns casos, na maioria deles, inclusive as caixas de junção, elas também precisam ser excluídas para editar o segmento e depois precisa recriar a caixa de junção para que a gente consiga fazer alguma edição. Então, esse é um cuidado que é necessário ter. Então, usá-la, né, com parcimônia, como dizem, né? Usar ela onde realmente for a solução mais viável e for necessário, né? Sempre que for possível utilizar as conversões diretas, bloquear uma conversão, colocar uma conversão difícil, enfim, prefiram usar essas soluções do que usar a caixa de junção. A não ser que às vezes seja um cruzamento muito complicado, né, em que às vezes até eu consigo resolver com a caixa de junção, mas está gerando, por exemplo, trânsito, está gerando desvios por causa de trânsito, sendo que às vezes o trânsito é só para quem vai dobrar e não para quem está indo reto. Aí, esses casos, a caixa de junção pode ajudar também no cálculo do tempo. Então, a princípio era isso, gente, uma apresentação bem rápida, né, para apresentar um pouco a caixa de junção, né? Lembre-se de alimentar bem a Junction Box. E agora vocês sabem, então, para que elas servem, onde se encontram, do que se alimentam. E agora a gente precisa colocar em prática. E eu me coloco aí à disposição para tirar algumas dúvidas que possam surgir. Muito bom, Marcelo. Parabéns mesmo. Domar, ative o microfone. Vale. Vamos lá. Só para reforçar, Bolicheiro, mesmo quem é nível 5 não consegue editar os segmentos que fazem parte da caixa de junção. Isso é uma coisa bem importante, não é só para os de menor nível. Quando você tem uma caixa de junção e você precisa, por exemplo, dividir um segmento que chega nela, mudar o sentido, você vai obrigatoriamente ter que tirar, excluir a caixa de junção e criar ela de novo, para todo mundo, independente do nível, entendeu? Então, isso é importante entender quando tem situações que a gente precisa salvar ela visualmente, tirar print de todas as coisas, porque vai ter que criar de novo a caixa de junção posteriormente. Ótimo. Daniel, Gabriel também levantaram a mão. O Gabriel levantou primeiro, pode falar. Opa. Marcelo, eu queria deixar só uma dúvida. A caixa de junção, ela não é só para... Na verdade, é para ficar registrada para todo mundo, né? Não é só permitir ou proibir, né? Você pode usar ela para acrescentar restrição também, né? Sim, pode colocar restrição por horário, pode colocar... pode melhorar o TTS às vezes, né? Tem situações onde é melhor colocar um saia ou um vire, né? Em vez do que seria o texto normal, né? Para aquela situação. Mantém à esquerda, às vezes, também é possível. Também é possível tratar a questão das conversões difíceis de forma específica dentro da caixa de junção, né? Não necessariamente ela vai ser um bloqueio, né? Ela pode ser tratada como uma conversão difícil por horário, inclusive, né? Da mesma forma como a gente tem todas as outras ferramentas direto no editor de mapas, elas se aplicam também na caixa de junção.
A diferença, como eu disse, é que dentro da caixa de junção, ela vai pegar o segmento de entrada e todas as possibilidades de saída, né? E ali, para cada uma dessas possibilidades de saída, você consegue cadastrar isso tudo, né? TTS, conversão difícil, bloquear alguma conversão, enfim, todas essas situações, elas acabam sendo únicas para cada segmento de entrada possível e cada segmento de saída possível. Perfeito. Daniel. Essa língua eu não falo, Daniel. Eu só queria fazer dois comentários, na verdade. O primeiro é em relação ao caso que você colocou aí como exemplo. Fazer uma voltinha lá em outras ruas. Eu não sei dizer como é que vocês chegaram à conclusão que bloquear a rota seria a melhor alternativa. Mas aqui em Maceió a gente teve um caso muito parecido, né? Tinha uma rua principal, tinha um retorno que tinha um acesso a um bairro, e toda vez eu estava fazendo aquelas voltinhas, né? Sabe, aquelas voltinhas chatas. Saía, depois voltava. E aí, como a gente resolveu, foi colocando uma caixa de junção, mas sem fazer bloqueio. A gente simplesmente botou a caixa de junção lá e deixou as estatísticas trabalharem. Aí, de repente, aí ficou como dica para vocês fazerem um teste aí futuro, para não bloquear e simplesmente deixar o cálculo de estatística rodar, né? Pelo menos aqui em Marcelo resolveu. Então, porque no caso não era uma conversão proibida, não era de fato proibido você sair da via principal e voltar, né? Simplesmente não era interessante porque demorava mais. Sim. A gente colocou a caixa de junção e resolveu. Até agora a gente não apareceu mais o R, que era direto o R lá. E aí, de repente, assim, né, vale a dica de fazer o teste, né? Eu acho que às vezes... E pelo que eu entendi, aquela rota ela é permitida, mas ela não era interessante, né? Naquele caso ali, por exemplo, aí para aqueles o switch route ali, né, que a gente fala, a gente não tem, por exemplo, a possibilidade de botar que aquela conversão é difícil. A gente consegue dizer assim qual é a rota que a gente não quer que o aplicativo use, né? Então, para aquele caso específico, a gente não consegue botar uma conversão difícil, porque ele vai aplicar que a conversão difícil é para todas. Mas a gente quer, na verdade, bloquear aquela rota, onde vai fazer aquele desvio, né? A gente pode entrar lá no... Deixa eu voltar ali que a gente consegue linkar lá. Peraí. Ó, eu não consigo, por exemplo, dizer que essa conversão é difícil, né? Porque eu estou tratando essa rota como um todo, né? Nessa função. Eu falo dessa função aqui, né? Porque se eu botar conversão difícil, ele vai entender que a conversão toda é difícil, e não é isso que a gente fala. A gente quer evitar esse caminho fazendo o balãozinho aqui por baixo, né? Então, a gente permite, essa rota de cima continua permitida. E a gente, na verdade, eliminou o problema, que nesse caso, assim, antes, o que acontecia? A gente tinha uma caixa de junção que era simplesmente pegando esses segmentos aqui, dizendo que a conversão que vinha desse segmento para entrar nesse era uma conversão difícil. Só que aí o aplicativo pegava quem estava nesse segmento, mandava para a rua de baixo, entrava aqui e fazia lá, né? Sendo que não é necessariamente uma conversão, ela é difícil, mas ele fazia quem estava nessa rua aqui ser prejudicado também. Enquanto que o problema na prática era realmente o trânsito específico dessa Marcílio Dias aqui em horário de pico. Aí isso que causava esse desvio aqui. Então, esse é um teste que a gente está fazendo para ver como que se comporta. Não dá para dizer ainda que é uma coisa que vai ficar definitiva, mas a gente está testando para ver, porque talvez a gente... não funcionou. Aí volta para o que era antes e pronto, né? Aí realmente estamos avaliando isso. Por isso tem um comentário ali no mapa, está tudo comentado para quem chegar ali e diz, estamos fazendo um teste para ver como que se comporta esse cruzamento aí, para ver se essa solução é a mais interessante ou não. Então, à medida que a gente vai
Aqui era um cruzamento aqui em Novo Hamburgo, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, que tinha muitas UR sempre, do pessoal reclamando, não precisa fazer esse desvio, é só dobrar, ficar na mesma faixa, dobrar à esquerda. Então, a gente tentou dessa forma para ver como que vai se comportar o aplicativo daqui para frente. Então, vamos fazer um teste nos dias, né? Essa é uma solução que foi colocada aí, acho que faz umas 2 ou 3 semanas, e estamos vendo o que vai acontecer, fazendo alguns ajustes, volta e meia, e vamos vendo. Sim, entendi. Então, a minha dica aqui é ver se isso não vai estar afetando aí as estatísticas, né? Se você está bloqueando uma rota, então a estatística na rota lá praticamente não vai ter, porque não vai ter rota traçada por lá. Entendo. Aí pode ser que afete por um lado, resolva, mas não vai gerar estatística assim ali para ele dizer o porquê que aquilo funcionou. Aí, de repente, vale a pena dar uma estudada assim, ver outros casos, testar outras alternativas. Sim, concordo. Eu concordo com o Daniel, cara. Eu não sei se você tem uma rota que ela não é proibida, a gente não deveria restringir, tem que deixar o Waze trabalhar nesse caso, mas aí tem que ver o local lá. Jorge? Só um comentário rápido a respeito do bloqueio dos segmentos que estão na caixa de junção. Antigamente bloqueava tudo, você não conseguia editar nenhuma propriedade do segmento. Mas hoje tem algumas coisas que você já consegue editar. Por exemplo, o nome do segmento, o limite de velocidade, a geometria do segmento, desde que você não... Você pode mudar a geometria do segmento ali dentro da área da caixa de junção. Então, é só uma observação aí, que assim, a maioria não tem o nível 5, aí talvez, para não ficar achando, né, que o segmento vai ficar bloqueado. Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Ou algum comentário? Maravilha, Marcelo. Obrigadão, hein? Show de Joia. bola mesmo. Parabéns.